Paz seja convosco, irmãos. Nós vamos ler hoje à noite Isaías, no capítulo 64. Nós vamos destacar o verso de número 4, onde está escrito assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, nós te damos graças por mais esta oportunidade de compartilhar a tua palavra. E nós o fazemos, Senhor, na dependência do teu Espírito, entendendo que a mensagem sempre é superior ao mensageiro. Então oramos pedindo que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações e que o Senhor nos dirija nesta breve meditação. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, meus caros, esse texto, ele fala a respeito do único Deus bondoso, do único Deus cuidadoso e absolutamente soberano. A Bíblia declara que Deus zela, que Deus cuida, que Deus está a serviço daqueles que nele esperam. No Salmo de número 127, a gente percebe isso. O salmista, falando inspirado pelo Espírito, ele diz assim: olha, não adianta levantar cedo, dormir tarde, ganhar o pão com dificuldade. E o salmista diz assim: aos seus amados, ele, Deus, o dá, fazendo referência ao pão, enquanto dorme. O texto não fala simplesmente de cruzar os braços e esperar em Deus, mas ele está falando de uma atitude de Deus favorável aos que nele creem. O texto de Isaías fala daqueles que nele esperam, ou daqueles que esperam em Deus. Quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo na carne, eu vivo na dependência, ou eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo que Jesus o amou e que Jesus se entregou por ele, e que por causa disso ele abriu mão das suas vontades. E ele diz então: Cristo vive em mim. É como se Paulo tivesse oferecido o seu corpo a Deus como um instrumento nas mãos de Deus. Mas Paulo enfatiza que ele pertence ao Senhor. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, ele fala de Jesus Cristo, o qual se entregou com o propósito de purificar um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Então, o Senhor trabalha em favor desses que são dele, que nele confiam. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, ele fala de raça eleita.
ele fala de povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está falando, irmãos, de posse, de pertencimento, fazendo referência àqueles que confiam no Senhor, àqueles que esperam no Senhor, e Isaías fala exatamente deste grupo. Esse Deus bondoso, único e soberano, ele cuida do seu povo e ele trabalha em favor dessas pessoas. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte desse grupo que pertence a Ele, nós somos então cuidados por Ele. E o salmista fala disso quando ele diz assim: entrega o teu caminho, entrega os teus problemas ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor e confia nele, ou seja, descansa na confiança de que Ele pode fazer todas as coisas. Eu me refiro àquelas coisas cuja solução não depende de nós. Então Deus trabalha por nós, não porque Ele é obrigado. Ele trabalha por nós não sob pressão. Não porque nós vamos boicotá-lo, ou vamos deixar de contribuir, ou coisa do tipo. Ele cuida de nós porque nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle, Ele deu o seu sangue por nós, e Ele cuida de nós porque Ele nos ama. Então, irmãos e irmãs, descansemos nessa verdade. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus trabalha para o nosso bem, porque Ele quer o nosso bem. Que isso sirva de alento, de motivação, para que nós vivamos uma vida menos estressada, com menos ansiedade e com mais confiança no Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus nos ajude a descansar no Senhor e usufruir deste cuidado. Amém?